Oi, eu sou Leila Nogueira e hoje venho apresentar mais um curso da Desenhe Tudo, Retrato Artístico em Aquarela. Aprender a pintar com aquarela retratos expressivos e realistas tanto de pessoas como de animais. Para quem ainda não me conhece, eu sou desenhista e professora de desenho artístico há 20 anos. Mas minha relação com as artes vem muito antes disso, quando eu ainda era uma criança. Aprendi várias técnicas de desenho e pintura, e as quais venho ensinando para todos que anseiam fazer belas pinturas e desenhos. Neste primeiro momento, explicarei o projeto que desenvolvemos neste curso e quantas técnicas de pintura e aquarela você aprenderá. Este curso será bem específico, porque você aprenderá tudo o que precisa para abordar um retrato em aquarela, apresentando os seus estudos das proporções da cabeça e aplicando algumas práticas simples com a aquarela que o ajudarão a descobrir o potencial de suas cores e expressividade. Vocês aprenderão aproximadamente 16 técnicas para colorir retrato expressivo ou ilustrativo, além de estudar, é claro, combinação de cores através das tintas. Apresentarei também os diferentes materiais do mercado, como os pincéis, papéis, aquarelas e acessórios. As inscrições para o curso de Retrato Artístico em Aquarela abrirá hoje, logo depois que esse vídeo acabar. Mas antes, quero falar sobre o diferencial para quem se inscrever nesta primeira turma do curso de Aquarela. Você que se inscreverá neste curso poderá escolher um dos cursos da Desenhe Tudo gratuitamente. E quais são esses cursos? Curso de desenho artístico, curso de ilustração a lápis de cor, curso de desenho a pastel e curso de desenho a carvão. Cada um desses cursos estão disponíveis por R$ 297, se forem vendidos separadamente, mas que serão um presente para quem se inscrever esta semana. Mas agora, para você ter uma ideia de como será este curso, assista essa aula que eu preparei especialmente para você. Olá, alunos e futuros alunos desse novo curso da Desenhe Tudo, Retrato Artístico em Aquarela. Essa aula será uma aula demonstrativa do que vocês vão aprender neste curso. Como vocês podem ver, aqui já tem um esboço do retrato ao lado, né? Todo desenho, toda pintura em aquarela, vocês podem fazer um esboço a grafite, como esse aqui, e tem duas opções. Ou você deixa do jeito que está, com grafite à mostra, ou você pode pegar uma limpa-tipo, por exemplo, e tirar o excesso do grafite. Assim fica bem suave e a pintura de vocês podem ficar mais expressiva, porque o lápis não vai desmanchar durante a tinta. Vou usar a aquarela pastilha para fazer esse tipo de pintura. Vou trabalhar com uma aguada também. Esse papel é um papel profissional para aquarela, mas existem vários papéis para trabalhar com a aquarela. Esse daqui, no caso, é Artes. Ele é um papel 100% algodão. Então, quando vocês estudarem a aquarela, o ideal é que vocês trabalhem com papel para a aquarela. Por quê? Sendo um papel mais próprio para absorver a água. Se for um papel com uma grama menor ou um que não tenha adição de algodão, então provavelmente o papel vai enrugar e também pode ser que ele não suporte tantas camadas de tinta aguada e acabe ficando machucando o papel, esfarelando o papel. A outra coisa que é importante são os vidros com água. Aqui eu tenho 2 vidros. Para quê? Um será para lavar o pincel e o outro para molhar, se for necessário, a base do papel. Ou seja, molhar para que a gente adicione tinta mais aguada, se for necessário, dependendo da técnica que vai ser usada. Então, ela tem que ser um copo, sempre tem que estar com a água limpa. E o outro vai servir somente para limpar. Além disso, é necessário também papel toalha para que você possa molhar o seu pincel com tinta ou não e tirar o excesso. E também ele serve como borracha, que eu vou demonstrar já já para vocês. Sobre os pincéis.
De preferência, pincéis bons para aquarela. Tem diversas marcas no mercado. Esses são pincéis sintéticos, de marcas diferentes, mas que são mais em conta no mercado. Os pincéis profissionais tendem a ser bem caros, mas se vocês puderem adquirir, melhor ainda. Tá certo? Então, vamos começar. Aqui vocês podem ver que a nossa modelo é uma pessoa com uma pele muito clara. Então, tudo depende da base. Essa é uma das 16 técnicas que esse curso vai apresentar para que vocês pintem, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar como base essa cor mais clara, porque esta cor, ela vai ser a base de uma pele muito branca. No curso, vocês aprenderão outros tons de pele e outros tons de base. Então, eu umedeço meu pincel. Devo diluir essa tinta. Se você tiver um borrifador pequeno ou grande com água, você pode borrifar antes para deixar as pastilhas umedecidas, para facilitar. Esse meio será para eu dar uma diluída na cor e ver qual é a textura e a espessura da tinta que eu quero. Por exemplo, se eu quero uma pintura muito suave, uma base suave, eu vou diluir pouco, olha, veja como tá ficando escuro, tá vendo? Quanto mais tinta eu adicionar, mais espessa ela fica e mais tom ela é capaz de promover. Como eu quero suave, então eu não vou trabalhar com muita tinta aqui. Vou trabalhar com um pouco. E como é que eu vou saber se isso é muito ou pouco? Quando eu colocar no pincel, no papel. Então, por exemplo, se eu colocar nesta área aqui, ó, veja que cor já tem. Então, essa cor é uma cor razoável, é uma transparência razoável. Então, eu venho aqui, preparo a tinta e posso pintar em toda a base da face. Não tem problema se pegar dentro do olho, não tem nenhum problema. Como é uma base muito clara, vocês podem trabalhar dessa forma. Ó, então, toda a área da pele. Preencher toda a face. É a minha base. Vocês podem trabalhar o tom do fundo também, não tem problema, como aqui está, né? Um tom acinzentado, talvez. Mas senão a aula acaba ficando muito longa, então vou só jogar a base. Pronto. Essa técnica se chama molhado no seco. O papel está seco, eu não umedeci o papel, porque eu quero algo mais suave e um tanto realista. Então, eu não vou deixar muito aguada nesse trabalho, certo? Pronto. A aquarela, se você quiser deixar o efeito borrado, como a maioria das pessoas acham que a aquarela é uma pintura borrada, não é bem assim. Há uma técnica para você entender sobre isso, né? Então, se você quiser trabalhar com ela mais aguada, deixar a tinta borrar e formar os tons, você tem que trabalhar com ela rapidamente. Ou seja, você tem que aproveitar enquanto a base está molhada. Mas se você quer trabalhar com mais o efeito fotografia, ou seja, fotorrealismo, você precisa esperar secar e ir aos poucos adicionando, esperar secar e mais um pouco adicionando novos tons para começar a formar um efeito para dar volume a esta face. Ok, vejam que eu usei um pincel mais largo para essa área mais larga. Agora eu vou escolher um menor, de preferência um pincel redondo, e começar a trabalhar as sombras, onde você pode ver aqui, ó, sombra, as sombras mais escuras. Em áreas mais largas, eu posso jogar um tom, o pincel mais largo, tá bom? Então, como ela é muito branquinha, eu não vou começar logo com esse tom que aparentemente me parece marrom aqui, um pouco de marrom aqui. Eu observo que a luz na ponta do nariz, ao redor dos olhos, nos lábios e na bochecha e também no pescoço. Lembrando que, antes de tudo, você já tem que perceber quantas cores você consegue enxergar nessa face. Bom, me parece que além do tom de pele bege
claro, quase branco, né? Tom bem suave. Eu vejo um tom rosado, eu vejo um tom vermelho, um tom de marrom, o próprio preto dos cílios, na parte da pupila, né? Eu vejo um tom marrom para cá. Mas será que é só isso? Essas áreas aqui que quase eu não percebo um tom, de repente pode ser um tom de cinza. Vamos ver que reação a aquarela vai tomando nesse efeito. Eu vou então pegar um tom um pouco mais acima desse. Se eu jogar esse aqui, vai ficar amarelo demais. Então, me parece que esse tom se aproxima mais. Uma paleta de cores da aquarela para retratos, o ideal é que seja acima ou melhor, no mínimo 24 cores, porque você vai ter exatamente uma variação tonal justamente para a pele, ok? 24 cores. Menos do que isso, você vai ter que produzir cores para poder fazer o efeito, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou, então, usar. É hora de começar a usar meu papel. Por quê? Porque se eu exagerar na cor, ó, tá vendo o tom? Eu faço um teste antes de aplicar. Me parece muito semelhante, né? Então, se caso eu exagerar na cor, eu posso usar meu papel, coloco imediatamente enquanto tá molhado, e aí eu vou retirando o excesso, caso a mão pese ou você não acertou ainda o tom e tudo mais. Então, vamos lá. Vou começar aqui pelos olhos. No caso da aquarela, a gente não precisa, ó, fazer isso ou esfregar. Você apenas adiciona a ponta do pincel e deixa a tinta fixar. Como a base já secou rapidamente, eu vou conseguir sem jogar cor sem a tinta espalhar muito. Vejam, eu não estou esfregando. Eu apenas adiciono a ponta do meu pincel e a tinta vai escorrendo pelo pincel. E observem, viu isso aqui? Eu já estou deixando as áreas de ponto claro da pele que eu observo. E conforme a tinta vai acabando no meu pincel, eu vou espalhando para as áreas que eu vejo mais sombra. Assim, ela vai ficando cada vez mais clara. Eu observo que tem um cabelo aqui, certo? O cabelo projeta sombra na pele. Então, eu também vou fazer a sombra com o mesmo tom. Não se preocupe porque tem uma sobrancelha, alguma coisa, não. Não se preocupe com isso. Faça. Todas as sombras, as partes escuras que você vai enxergando, você vai adicionando uma cor que se assemelha ao que você vê. Ou um tom mesmo rosado nas sombras. A aquarela, gente, você tem que ter um pouquinho de paciência e muita cautela na hora de jogar cada tom, tá? Nariz. Preste bastante atenção em todas as sombras. Ela está maquiada, ela tem batom, mas antes de ter batom, ela tem a própria cor da pele. Então, você pode adicionar.
Quando a gente enxerga o tom de marrom, não precisa necessariamente ser o marrom de imediato, porque ele pode marcar, criar borda. Essa borda faz com que haja uma divisão, como se fosse claro e escuro. Trabalhe com a primeira cor de sombra que você está usando. No caso, eu estou usando essa daqui. Para depois adicionar cores mais escuras. Se você vê áreas suaves, claras, então não passe tinta, deixa a base clara. Como aqui é uma área maior, para que não fique marcado, eu vou vir então com o pincel mais largo. E eu só com a pontinha do pincel eu vou espalhando para cá, ó, deixando bem suave. Aqui também tem um pouquinho de sombra na lateral do nariz, que dá a forma do nariz, né? Aqui também temos um pouco. A mesma cor eu deixei em tons mais escuros e outros mais suaves. Precisamos escurecer mais, não é? Aqui um pouco. Aqui parece que tem um pouco de cabelo, mas eu não quis colocar. Era para aproveitar bem esse espaço. A orelha também é importante, gente. Não pode esquecer da orelha. Em nenhum momento, se vocês observarem, eu só encosto meu pincel e vou levando, ó, vou puxando a tinta. Eu não esfrego meu pincel como se fosse numa tela, como se fosse outro tipo de pintura, uma pintura a óleo ou acrílica. No curso vocês aprenderão passo a passo. A gente vai aprender por partes. Primeiro, pintar os olhos em várias expressões, cores diferentes. Depois o nariz, boca mostrando os dentes, sorrindo, boca aberta com a língua, o brilho, aí o efeito de úmido, tá certo? Então, tenham paciência. O mais importante é primeiro entender a combinação de cores, conhecer o disco cromático, tá? Olha só, como aos poucos que eu vou escurecendo, vai criando uma forma. Sutilmente parece que eu vejo os dentes dela, então eu não vou tomar bastante cuidado aqui, ó. Se eu observo que os lábios têm áreas claras, eu tento reproduzir, adicionando nova cor. É a mesma cor que eu estou usando, só que agora eu estou fazendo ela mais concentrada. Eu não estou adicionando tanta água. Estou colocando o meu próprio pincel úmido, aproveitando que ela está úmida, e aí eu venho, olha só como ela fica bem mais escura, tá? Então, eu aproveito esse mesmo tom,
Se eu ver que a pastilha está ficando seca, eu adiciono sutilmente mais, molho uma só pontinha do meu pincel para valorizar mais algumas áreas que precisam ser mais escuras. Se vocês tiverem paciência, vocês vão conseguir chegar até no hiperrealismo com a aquarela. É um pouquinho, e observar bem onde que vocês devem escurecer. Se você percebeu que escureceu demais e quer abrir mais o tom, você vem com o pincel limpo, lavado, pega na água limpa e passa só a água. Olha só, você consegue abrir mais a cor. E aí, em seguida, você imediatamente, enquanto está molhado, você pode pressionar o papel, deixando então ficar bastante luz, bem claro. O tom de rosa. Para não ficar as manchas, eu venho por fora, ó, pelas pontas, suavizando. E um pouco rápido, antes que seque, porque senão fica mancha. Bom, agora eu vou apertar mais o tom, onde eu vejo tons mais marrons, mais escuros, que acho que pode jogar um pouco mais também. Agora eu posso vir então com um tom de marrom mais fechado. Esse marrom aqui parece bem mais fechado. Mesmo assim, é bom fazer o teste, caso você não queira perder seu trabalho ou o papel que você está usando, né? Então, venho aqui com o meu próprio papel toalha. Ó, esse daqui sim. Esse aqui me lembra o tom que está na mandíbula, né? Com o pescoço, na orelha, abaixo dos olhos aqui, nessa parte dos olhos. Então, esse aqui me parece ser o tom ideal. Vamos tentar. Eu vou começar pelo tom aqui de dentro do nariz, sempre adicionando e não esfregando. Eu vejo sombra aqui, muito escuro, tiro, venho imediatamente com o pincel molhado, sem tinta, e vou, ó, suavizando e espalhando para a pele, para formar uma sombra.
Você pode abrir um pouco a cor, porque isso vai me dando outra variação tonal do tom de pele. Eu observo que a luz que tem bem brilhante no nariz, ela é menor. Então, eu vou com cor bem suave, voltei para o tom rosa, ó, onde eu deixo mais evidente o foco de luz, porém, eu tenho que dar um tom mais escuro em toda a pele para que ele se sobressaia. Esse foco de luz é o próprio tom do, quer dizer, é o tom da primeira base, porque o tom do papel é branco. Onde eu vejo muito escuro, eu deixo a tinta fixar mais escura. Com só a água, onde eu quero que fique claro, eu ponho e seco o meu pincel. Assim eu posso retirar o excesso da cor, deixando mais suave. Veja como eu vou suavizando. Aqui é uma concentração de sombra por conta do cabelo. E eu não quero manchas. Quando você vê que está ficando manchado, você pode simplesmente passar o seu pincel úmido e você tira um pouco o excesso, deixando mais uniforme. Caso você não queira deixar mesmo o efeito mais manchado, é só vir com o pincel molhado e passar por cima. Abrir a cor aqui, ó, onde eu vejo ainda claridade. Um pincel maior, onde aqui tem bastante sombra. E vamos colocando sutilmente. Nesse momento, gente, é importante prestar bastante atenção, porque você pode deixar marcado demais e perder completamente o efeito real do trabalho. Um pouco mais concentrado, ó, porque aqui tem muita sombra, então eu posso jogar bastante.
E para não ficar manchado, eu venho então com um pincel mais largo e espalhar para ficar bem suave. Com muito cuidado. Tô retirando agora, viu? Muito bem. Vou dar mais cor ao nariz. E um pouco mais nos olhos, valorizar esses olhos. E também nos lábios, né? Então, eu vou usar agora talvez um vermelho. Um tom de vermelho mesmo. Ele não precisa ser muito forte. Então, eu venho, me desço, ó. E venho em outra região para... Você pode usar um prato de porcelana ou mesmo uma paleta em qual você tem a facilidade de diluir sem misturar muitas cores. Eu sempre limpo aqui, como já vem essa área, eu limpo com papel antes para vir uma nova cor, senão vai misturar com a cor de baixo e não vai dar o mesmo resultado. Como é um vermelho, eu tenho que tomar cuidado. Eu quero deixar a ponta do nariz um pouco mais expressiva, então eu vou exagerar um pouco no tom rosado. Mas para que eu não corra o risco de errar ou deixar a arte muito um exagero, o tom ficar pesado ou manchar meu trabalho, então eu vou jogar primeiro nos lábios. E aí eu vou ver se de repente ele ficou muito vermelho, veja. Então nos lábios, como é vermelho, não tem problema. Eu venho e acrescento aqui, onde eu vejo bastante escuro, nos lábios, ó. Veja como eu não pinto tudo, eu deixo algumas áreas onde eu observo que é mais escuro. E aí eu posso, depois, com a água, deixar mais suave, onde eu quero que fique mais suave. Lavei. Agora, só com o meu pincel úmido, eu venho puxando um pouquinho, ó. Não deixando ficar camadas, bordas. Eu venho só puxando um pouquinho dessa tinta, ó. Para que fique mais natural. Os dentes praticamente eu não precisei pintar, porque eu já aproveito o branco do papel. Outra coisa, os lábios, eles têm, né, um volume em linhas, né, que mostra um pouco da textura dos lábios. Então, o pincel, ele ajuda bastante, não só fazendo desse jeito, mas quando você quer dar esse efeito com a própria ponta do pincel, você pode vir puxando para baixo, ó. Assim você consegue mais o tom, esse efeito dos lábios com textura. Se precisar de mais um pouco de tom, você usa mais um pouco de tom, se for necessário. Eu vou usar na parte superior aqui, aliás, inferior, para dar os lábios mais volume. Nessa parte inferior. E mais escuro na parte inferior dos lábios superiores. Não precisa usar o marrom ou um tom mais escuro, marcando demais. Se você usa um marrom, você vai deixar a boca muito escura. Depois, com a água, você passa sutilmente nas bordas para dar um equilíbrio, suavizar mais.
Tudo depende do quanto de realismo você quer. Se você quiser que seu retrato, gente, quase que não sai, sua pintura, fique mais realista, é só ir acrescentando aos poucos mais cores, mais cores e mais cores, mais tons, que aí ele vai ficando cada vez mais realista. Você vai encorpando as cores e ele vai pegando uma forma mais real, mais como fotografia. Vou abrir aqui, ó, joguei a água aqui, porque essa luz dela é mais em cima, e ó, eu venho e ponho o papel abrindo mais o tom. Mais cor aqui, mais sombra. Aí eu dou uma valorizada nessa luz que tem aqui, ó, no queixo. Só que ela é bem sutil. Quando eu coloco o papel, acabou as bordas, né? Aqui também ficou uma bordazinha. Esse pincel largo tá com pouca cor, então eu venho só pra, ó, dou uma breve sombra. É bem delicado. Se você exagerar muito na tinta, o legal da aquarela, que eu acho, que a tinta, ela dura muito. Se você souber lidar com ela, ela dura bastante. Bom, vou novamente trabalhar aqui com o nariz, jogando um pouco mais de tom. Joguei agora um pouco de vermelho, porque eu quero que fique mais rosado. E com o pincel molhado, ó, vou suavizando só para não ficar tão vermelho. Ou você pode também usar um rosa, se não quiser o vermelho, ou se você caso não tenha um rosa, né? O rosa também, ele vai muito legal quando a pessoa tem a pele branca, você quer dar um valor maior, principalmente na borda do nariz. Então, o rosa, ele é bem-vindo. Essa área aqui do rosto. Aqui também, embaixo do nariz. Todas essas sombras aqui são bem importantes. Mais uma vez com o pincel largo, eu suavizo para não ficar manchado. Ah, pode ficar manchado? Se você quiser, pode. Faz parte da característica da aquarela. Agora volto para os olhos. Vamos falar sobre a parte interna dos olhos. A gente sempre acha que isso aqui é branco, né? Mas na verdade não. Ele tem um certo sombreamento. Vou escurecer um pouquinho aqui, mais um pouco. Eu achei que ficou claro demais. Depois a gente vai, ó, suavizando. Sempre, gente, sempre suaviza. Vai ficar bem interessante.
Pronto. Um pouco mais aqui. Assim, se eu faço sombra nesta aba do nariz, eu faço com que o nariz projete do desenho. Sobre o preto, tomem cuidado com o preto. Eu não quero deixar tão escuro aqui, apesar de eu ver que é escuro. Então, eu venho sutilmente com o preto, faço aqui uma diluição do preto, bem, e vou experimentar antes no papel. Ou no papel igual ao que você está pintando a parte. Olha só, deixei borrar. Se acontecer isso com vocês também, vocês vêm com a água limpa e imediatamente, ó, molhou, onde caiu pequenas gotas e tal, e põe no papel e tá tudo certo. Eu vou escurecer aqui a narina, lembrando que eu tô deixando um certo tempo secar para que realmente dê para adicionar novas camadas. Se você for adicionando muito rápido com ela, com o papel molhado, aí a tinta vai começar a abrir. Pronto, no preto tá um preto transparente, assim ele não ficou tão escuro e eu deixei um pouco o tempinho que eu tô conversando com vocês, ela tá secando. Porque senão ela com certeza abriria e ia borrar todo o nariz. E o preto é perigoso, porque como é uma cor muito escura, para retirar fica mais difícil. Ó, aqui também eu tinha borrado um pouquinho. Eu vou tirar o excesso. Não, esse daqui não dá mais para usar. Para não marcar tanto o papel. Agora vamos para os olhos. Eu vou pegar um pouco do cinza. Só um pouquinho do cinza. E vou só na parte superior dos olhos, marcar aqui, ó, na parte superior. Por que na parte superior? Porque depois eu lavo meu pincel e venho com ele úmido, suavizando para o restante do globo. Se achar que é necessário mais um pouco, faça mais um pouco até você ver onde é mesmo o limite, o tom realmente ideal para isso. Volto a dizer, vocês nunca esfrega, sempre deixa a tinta ser adicionada. Eu vou vir com rosinha. Bem aqui, ó, jogando um certo tom, só um pouquinho. Nesse caso aqui não aparece muito, talvez um pouco aqui na borda, na parte superior. Aqui aparece um pouco também na parte superior. Para mostrar que essa parte do olho do globo está por dentro da pele, não achatar tudo, parecer tão achatado, né? Vou jogar mais um pouco de rosa também. Nas curvas aqui, dando mais brilho. Esse rosa eu vou deixar também entrar nos lábios.
Fazer uma variaçãozinha. Sempre adiciona a tinta e com o pincel mais úmido, suavizar as bordas. Começar a valorizar essa maquiagem que está aqui. No outro lado também. Com pincel úmido, suavizamos. Observem cada detalhe, fiquem atenta a cada mudança, a cada extremidade da face. Algumas vezes é necessário repetir as cores, viu, gente? Para que tudo pareça muito natural. Toda sombra é muito importante no rosto. Os olhos dela são escuros, mas eu não vou tacar direto, vou logo pigmentar o preto, por exemplo. Não pode. Você pode trabalhar primeiro com um tom de cinza ou mesmo com um tom marrom. Vou fazer com um tom marrom primeiro. Vou fazer uma cor mais espessa para que ela fique mais concentrada e depois aos poucos adiciono. Então, olha, começo pela pupila, adicionando esse tom bem mais escuro. E no desenho já deixei separado onde está o brilho de reflexo de luz. Então, na pintura também, você antes de deixar um pouquinho mais escuro aqui também. E aqui também, ó. Às vezes a gente acaba esquecendo das orelhas, né? Vou aproveitar a tinta e vou adicionar aqui um pouquinho. Para não ficar tão... Senão depois você vai ter que encontrar novamente o tom da
da pele, já que você vai jogando cor aqui e esquece da orelha, né? Então, a gente vai e adiciona mais um pouco. Já ia esquecendo tudo isso aqui, ó. Meu pincel tá mais úmido agora, onde eu vou suavizar e também espalhar um pouco a cor. Ficar mais uniforme. Pronto, já começou a ficar mais semelhante. Se precisar de um tom de marrom mais escuro, pode usar. Mas lembre-se que a aquarela ela pode ficar um tom bem escuro se você não adicionar muita água, deixando, mexendo bastante, se for no caso da pastilha. Eu deixei agora ela bem mais espessa para deixar aqui bem mais escuro, ó. Eu não esfrego, eu apenas deixo a tinta cair. Então, aqui, deixo bem mais espessa. Onde estavam linhas do lápis, eu tento acompanhar para que essa linha desapareça um pouco, deixando ficar mais volumoso. As linhas acabam criando bordas, né? E aí perde um pouco esse efeito mais realista. Aqui tem bastante sombra. Agora os olhos. Voltando para os olhos novamente. Cuidadosamente, eu deixo o espaço. Não precisa, gente, vocês fazerem contorno nos olhos. A não ser que a pintura seja mais ilustrativa, aí vale os contornos. Mas se você está buscando a expressividade, o realismo, não tem contorno. Pronto. Isso é o suficiente na parte superior dos olhos, porque recebe a projeção da sombra da pálpebra superior.
Lavamos o pincel. E com o pincel úmido, ou você pode adicionar de repente uma outra cor. Vamos colocar um pouquinho de castanho, então ocre, para ficar uns olhos mais castanhos. Eu usei um tom de marrom mais escuro, então agora eu vou usar um pouco do ocre. E vou adicionar aqui, ó. E aqui. Uma vez que o pincel está úmido, você pode fazer com que as cores se transformem. O tom mais escuro vai borrar o tom mais claro, dando mais expressividade. Isso porque eu não quero usar o preto direto, eu vou jogar o preto ainda para escurecer. Mas isso aqui já é uma forma de molhar, então necessariamente vocês não precisam seguir tudo como está, né? Deixa eu colocar um pouco aqui também. Tom de pele. Um pouco mais denso. Aqui também. Um pouco aqui. E aqui. Agora eu posso vir com preto. Vejam que eu estou usando só um pincel, né? Esse pincel eu posso, como ele é bem legal, ele fica com a ponta redonda bem feitinha, a gente pode usar só ele e cuidar usando a ponta ou deitar ele mais. Dependendo da forma como você adiciona ele, ele pode criar, dar a forma, né, de alguma coisa. Aqui um pouco da... Melhorando aqui, sombra para cá. Eu estava fazendo os olhos, mas para ressaltar é bom você valorizar um pouco onde você vê que é necessidade, né? Eu vejo que há necessidade de escurecermos mais essa área aqui. Assim o nariz projeta mais ao escurecer a lateral. Por mais que a gente veja essa curva, a gente pode ultrapassar um pouquinho por conta das sombras, né? Da valorização das formas e da sombra. Só fique atento que se caso vocês exagerarem na tonalidade, vocês têm que imediatamente retirar antes que seque, porque depois que secar você não consegue mais. Agora eu vou vir com o preto, com muito cuidado com o preto. Veja, meu pincel tá bem escuro. E com a pontinha, vou caprichar primeiro na pupila, deixando ficar redondinho. Nesse momento é legal porque os olhos já secaram. Então, sempre que você for pensar em adicionar preto, adicione depois que estiver seco. Com essa mesma tinta preta, eu posso, com a pontinha, ó, fazer o contorno da pálpebra superior, onde virar os cílios. E no cantinho, com a pontinha do pincel, eu já puxo um primeiro fio, por exemplo. Cílios, na verdade.
Sejam muito cuidadosos quando se trata de usar pincel com preto. Tenham um pincel bom para fazer isso. Caso vocês não tenham pincel, não consiga, então você pode usar o lápis de cor para ter mais precisão. Eu vou tirar o excesso dessa tinta. E com o pincel úmido, aliás, com o preto mais diluído, eu vou pigmentando em outras partes para escurecer mais esse olhar. Tal como está na foto, né? Muito cuidado ao usar a tinta com preto no pincel. Tem que ter um pouco de habilidade. Treinem antes. No curso vocês vão ver que tem a parte dos olhos, onde vocês só vão pintar olhos. Então, isso vai ajudar o treinamento para quando vocês realmente resolver fazer um retrato, de repente um retrato de alguém da família e tal, dar de presente, é um presente ótimo, por sinal. As pessoas sempre gostam, sempre gostam. Então, aí vocês, olha aí, escurecendo aos poucos. Já secaram um pouquinho. E ó, eu vou adicionando um pouquinho para ir escurecendo. Assim você tem olhos mais expressivos. Quando você faz cuidadosamente a colocação das cores, tá? Esse mesmo tom, ele vai me servir para a sobrancelha. Como a sobrancelha dela é bem cheinha e bem feitinha, então eu não preciso fazer fios por fios. Eu faço uma sombra primeiro, ó. Primeiro eu preencho com uma sombra suave, que é a primeira base dessa sobrancelha. E observe como eu não vou até o final, porque aqui tem que ser muito, muito suave. Então eu lavo meu pincel e venho puxando aqui, ó, muito, muito suave, para ficar bem clarinho. O início da sobrancelha. Aí agora eu venho novamente com preto. Aqui eu ainda não puxei cílios, tá, gente? E venho da parte mais escura. Tá vendo? A parte mais escura até o centro. Nunca daqui para cá, para não correr o risco de borrar o desenho de vocês. Lembrando que uma vez que vocês usarem preto, vocês não podem mais trabalhar com outras cores. E nem pode mais pintar próximo onde tem preto. Se vocês resolverem jogar mais cor de pele aqui, vai encostar nesse preto, vai borrar. Agora eu venho aqui, ó, com um pincel só úmido e venho puxando para deixar essa sombra mais suave do início da sobrancelha, ó. Só com o pincel úmido. Fica bem mais claro. E com a ponta do pincel eu posso soltar alguns fiozinhos, ó, algumas linhas, para parecer que são pequenos pelos da parte do início da sobrancelha. Vamos voltar para cá para os cílios. Agora que já deu uma secada, vou até formar aqui uma sombra maior. Bem aqui onde eu observo que há uma sombra. Aqui. E um pouco aqui também. Valorizar mais essa sombra aqui. Só um pouco.
Sempre tem que tomar muito cuidado, porque se você exagerar um pouquinho, você pode botar o seu trabalho todo a perder. A outra coisa é que não é porque você vê esse contorno que termina aqui. Existe sempre um outro tom médio, não tão escuro, que forma toda essa parte da expressão do olhar. Que abre um pouco mais essa... como se fosse a olheira, mas muito sutil, muito suave. Ó. Pronto. Agora eu volto de novo com preto para fazer os cílios, né? Eu vou passar mais uma vez aqui. Treinem antes os cílios, porque não é fácil. Agora, com o meu pincel de canto, eu vou puxar sutilmente e levantar voo assim, ó. Puxo para que ele fique bem natural. Mas tem que tomar muito cuidado para que você não borre. Se você sentir dificuldade, faça com o lápis de cor. No curso mostro também como pode usar o lápis de cor como para auxiliar, né, o trabalho. Canetas marcadores também, elas são parceiras da aquarela. O pincel tá meio seco, então por isso que a gente consegue puxar os cílios mais delicadamente. Aqui embaixo não parece ser tão preto, né? Então eu não vou puxar com preto, eu vou lavar meu pincel e vou puxar com um tom de marrom. Só que é um marrom mais escuro. Vou preparar ele um pouco mais grossinho aqui. E aí eu posso, então, puxar os cílios. Mas, olha, gente, volto a dizer, tem que treinar um pouco, senão vocês correm risco de estragar o trabalho no final. E antes que seque, se você quiser suavizar os cílios de baixo, é só pegar o papel e colocar em cima, assim tira a cor mais forte e aí você tem um trabalho mais suave. Tá, agora vamos aos cabelos. Eu vou mudar um pouco de pincel para um pincel de também assim, mas um pouco mais, aliás, maior, mas ainda de um pincel redondo. Umedeço o pincel. Tá, apesar de ser um cabelo escuro, eu observo que existe uma claridade aqui em cima, outra por aqui, um pouco aqui. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar primeiro com um tom de cinza. Se você quiser dar uma ideia de um preto mais brilhante, não parecer que ela é mais... tem cabelos grisalhos, você pode usar o azul escuro primeiro, ou um verde, para depois jogar o tom de preto. Eu vou trabalhar com um cinza. E vou primeiro fazer a primeira camada do cabelo. Vamos começar por aqui.
Então, olha só. Se eu vejo que existe uma iluminação aqui, então eu não continuo com o meu pincel. Encostou aqui nos cílios, ó. Aí eu deixo essa área mais clara. Eu observo que curvo faz aqui. Então, eu venho aqui. Não tem problema se sair um pouco. Tem outros fios por fora, mas depois a gente vai falar deles, gente. Quase lá. Ó, você tem que deixar o seu pincel correr. Tá, eu vi que a iluminação está aqui. Então, agora eu vou dar um espaçozinho e venho puxando só com a ponta do pincel assim, ó. Só que quando a gente faz mais rapidinho, a gente tem mais precisão nesse traço. Ó, e vou deixando esse espaço de luz. Eu poderia usar direto preto? Sim, poderia. Mas ele fica mais transparente do que uma cor mais intensa, né? Que eu vejo que é bem escuro, que é o cabelo que está por baixo, então vendo com cinza mais espesso, ó. Outra coisa, eu puxo o pincel de acordo com como está o cabelo penteado. Então, como está para trás da orelha, olha, eu venho nesse movimento aqui, ó. Deixar o cabelo que é mais solto. Agora eu vejo que ele tem um pouco de iluminação aqui e um pouco para cá. É o mesmo esquema que fizemos aqui em cima. Vejam como eu vou correndo com o pincel no movimento do cabelo. E peguei preto. Não tem problema. Tá, bem aqui eu vou colocar um pouco de luz. Lá não aparece, mas eu vou adicionar. Acabei pegando preto aqui sem querer, gente.
Quando chegar no final do cabelo, nunca venha daqui para cá. Porque a ponta do pincel vai me dar exatamente esses fiozinhos. Para não manchar, eu vou esticar esse preto para cá, tá, gente? Quando vocês estiverem craques em fazer retrato, vocês não precisam copiar exatamente o que vocês estão vendo. Desde que, claro, o rosto fique, lembre a pessoa, pareça com a pessoa, né? Mas vocês podem criar, vocês podem... por exemplo, aqui eu já mudei um pouco o cabelo dela. Vocês vão sentir a necessidade de fazer algo diferente, colocar algo a mais, porque parece que o retrato ou a própria pintura da aquarela pede que você faça diferente. Olha, eu coloquei um pouco de luz aqui também, nessa parte aqui. O cabelo do meu desenho tá mais comprido um pouco do que o da moça de lá. Tá? Agora eu venho com o preto. O preto, ele precisa não ser tão aguado, ele precisa ser um pouco mais espesso. Então, eu mexo bastante. Quando é pastilha, você pode mexer bastante até a tinta ficar do jeito como você gostaria. Então, eu vou vir para cá agora e cuidadosamente vou vir com o preto. Olha, é bem preto. Tomar cuidado de você não errar e passar por cima do rosto. Vocês estão vendo esse fio de cabelo aqui, né? Bom, para fazer isso, vocês precisam ter a tinta já pronta, né? Já na medida certa. E o pincel, vejam só, ele tem que estar perfeito. A cerda dele tem que estar bem unida, não pode ter fiapos de cerda para fora, certo? E daí vocês têm que ser precisos, porque se tivesse desenhado antes com o lápis, vocês não conseguiriam fazer com precisão. Então tem que ser uma puxada só e já no movimento do cabelo, ok? Tem que ser único. Deixa fluir, mesmo que não saia idêntico como está na foto, ó, tá vendo? Deixar fluir. E aí você vai puxando quantos você achar que é necessário. Um pincel fino, bem mais fino do que esse, se você não tem habilidade, seria melhor, tá? E aí você vai fazendo de acordo com você consegue em uma única puxada. Errou, deixou torto, não tente consertar, porque não vai dar certo, certo? Então, agora é só continuar a preencher todo o resto do cabelo até terminar todo o trabalho. Veja que o movimento é zigue-zague, né? E essa área que ficou branca para preencher, mas depois eu vou adicionar um outro tom e mesclar para que não pareça que tá separado os fios, né? Que tá um buraco, porque tá quase da cor do papel. Então, como é um cabelo preto, você tem que ter esse espaço de luz, mas tem que adicionar uma outra cor. Se adicionar o cinza, vai ficar parecendo que ela tem cabelos grisalhos, né? Então, você pode adicionar aí um tom marrom ou um tom azul suave, até mesmo um verde também daria certo, só que depois eu vou mostrar para vocês. Você tem que mesclar com o preto, né? Para que fique bem natural. Veja, e aqui no final, cuidado para não borrar, né? Por isso que é bom marcar antes. E aí, ó, vai soltando os fios.
sempre fluindo, certo? Lavando o pincel novamente e aí fazer nova porção de preto para fazer o outro lado do cabelo. Essa outra parte do cabelo, se observar bem, vão ver que adicionando agora, ó, nessa outra parte do cabelo a mesma coisa, nas áreas brancas eu peguei um tom de marrom e aí eu adiciono, quando secar vocês poderão perceber melhor, mais um pouco de marrom. Esse marrom que eu estou usando é o mesmo que eu usei para sombras mais escuras da pele. E se caso acontecer, como agora, de acabar o preto tomando conta de tudo, você lava o pincel e enquanto está molhado você passa de novo e vai retirando o excesso, ó. Aí abre novamente os reflexos de luz sobre o cabelo. Mesma coisa do outro lado do cabelo que a gente ainda vai fazer, ó. Vai tirando o excesso e quando secar vai estar na medida certa. Vejam que tem cabelo na testa também, certo? Então, ó, primeiro eu vou dar todo o contorno do cabelo. E vocês têm que puxar na forma como o cabelo está penteado ou cortado, certo? Vou espalhar mais um pouco essa tinta que está bastante na minha cerda para poder puxar os fios do cabelo da testa, que estão na frente da testa mais solto. Ó, movimento zigue-zague. E é só com a pontinha do pincel, viu, gente? Olha, vamos fazer então o fio da cabeça. Ou o fio que está na frente da testa. Puxa uma única vez, ó, com a pontinha do pincel. Pronto. Não precisa fazer muito. Agora é só continuar. Como essa parte toda do cabelo é repetitivo, né? Você tem que só tomar cuidado de proteger as áreas da luz. Eu vou fazer então bem rapidinho para a gente poder concluir a nossa aula. Só observem agora. Pronto, e é isso. Gostaram? O resto, gente, é caprichar. Eu ainda vou fazer aqui um brinquinho, como ela tem ali, e aí só para dar o toque final. Se quando secar e quiser valorizar mais a pele, então você pode adicionar mais cores, mais camadas de tinta. Porém, onde tem preto, gente, não pode mais mexer. Porque senão, se encostar o pincel nas áreas do cabelo preto,
vai borrar, tá certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham ficado com vontade de fazer o curso para aprender como pintar isso. No curso vocês vão aprender parte a parte, né, para poder conseguir finalmente pintar um retrato completo como foi feito nessa aula de hoje, tá certo? Muito obrigada por assistirem essa aula e até breve. E aí, curtiram? Gostariam de aprender mais? Então se inscreva agora, porque já estão abertas as inscrições. Ah, tem mais um presentinho para vocês. Além de ganharem um outro curso de desenho, vocês poderão assistir 5 aulas ao vivo, uma vez por semana. Uma excelente oportunidade de interagir com vocês e vocês esclarecerem suas dúvidas e reforçarem a aprendizagem desta técnica. A inscrição nesse curso lhe dará direito a 2 anos de acesso. Então, se você já quer se inscrever, é só clicar no link que está aqui, ó, no chat ao lado, e vamos pintar. O curso custa R$ 197,00 e que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 19,00, mas se preferir, pode pagar através de boleto ou Pix. Qualquer dúvida ou dificuldade que tiverem para fazer a inscrição ou acessar o curso, é só procurar o Daniel, que é o responsável por este suporte, através do e-mail desenhetudo@gmail.com. E não se preocupem, se em até 7 dias o curso não atendeu às suas expectativas, é só solicitar o seu reembolso pelo mesmo e-mail. Se tiverem outras dúvidas, estamos à disposição. E para quem já se inscreveu antes mesmo de concluir esse vídeo, eu já deixo minhas boas-vindas aos novos alunos. Obrigada por assistir esse vídeo e nos veremos em breve. Tchau, gente!